primeiro dos grandes lemas da Reforma Protestante é o sola scriptura. É fantástico a gente perceber a origem. A ideia da igreja na Idade Média era que outras fontes, como o Papa, como a tradição da igreja, poderiam ser tão autoritativas quanto a palavra de Deus. E evidentemente o sola scriptura surgiu como uma reação a isso. A ideia do Salmo 19 é que há duas formas nas quais Deus se revela. A primeira forma sendo a criação, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do seu poder. Entretanto, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1 que essa revelação condena, os homens são por isso indesculpáveis. O Salmo 19 então continua dizendo que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Portanto, aquilo que precisamos para a nossa salvação é encontrado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E é exatamente aí que 5 pontos surgem a partir do sola scriptura. E essas cinco verdades sobre a Escritura são as seguintes. A primeira é que a Bíblia é inspirada por Deus. Em 1 Timóteo e em 1 Pedro, nós temos esse conceito de inspiração, que homens foram inspirados por Deus para escrever a sua vontade. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. É por isso que quando a gente abre a Bíblia, a gente não abre a palavra de Pedro, ou a palavra de Paulo, a palavra de Moisés ou de Davi, mas em qualquer lugar nas Escrituras, quando abrimos para lê-la, nós podemos dizer com muita tranquilidade, é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela é, ao mesmo tempo, são os pontos 2 e 3, infalível e inerrante. Ela é inerrante porque ela não contém erro ou falha. Ela é absolutamente perfeita. E ela cumpre tudo aquilo que ela diz, sejam as suas promessas, sejam as suas profecias, sejam as suas ameaças. Ela não falha em absolutamente nada daquilo que diz. Mas são os 2 últimos pontos que creio ser os mais importantes para os dias de hoje. A palavra de Deus é inquestionável, ela é autoritativa. Ela é a nossa única regra infalível de fé e prática. Portanto, quando a Bíblia diz alguma coisa, não abre margem para discussão. Se a Bíblia nos ensina ou se a Bíblia nos ordena alguma coisa, nós precisamos compreender como não existe mas ou porém, ou estamos num século diferente, ou em tempos distintos. A palavra de Deus é atemporal e absolutamente autoridade máxima na nossa vida em todas as questões. E por último, ela é suficiente. Nós não precisamos de outras vozes, não precisamos de sonhos, de revelações, de profecias, porque nós temos tudo o que precisamos na Bíblia, na palavra de Deus. Portanto, o princípio do sola scriptura trouxe de volta para o centro de todas as coisas a fonte da verdade, a revelação de Deus, a sua palavra, a Bíblia, que eu e você temos na nossa língua para podermos aproveitá-la e ouvir a voz do nosso Criador. Nós reformados nos animamos muito com os solas da Reforma Protestante. Mas para mim, especialmente, o solus Christus, o somente a Cristo, é extremamente especial. Não que os outros não sejam, e vamos tratar de todos eles, mas que Cristo é de fato o centro de todas as coisas. Cristo é aquele que estava na criação. João capítulo 1 fala sobre ele, dizendo: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o nosso Criador. Ele também é o sustentador de todas as coisas. Hebreus capítulo 1 diz que nele Deus também fez o universo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Colossenses capítulo 1 diz que nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas na palma das suas mãos e a partir da sua palavra. E ele também é o nosso Redentor. Ele de uma forma extraordinária, assume 2 naturezas distintas. A única pessoa capaz de carregar isso
porque ele se esvaziou da sua natureza divina, ele se esvaziou da sua glória. Nunca deixou de ser Deus, mas se esvaziou da sua glória, encarnando-se, se tornando o Emanuel, o Deus homem, para que ele então pudesse mediar a nossa relação com Deus. Totalmente Deus, podendo se relacionar com o Pai, totalmente homem, podendo se relacionar conosco, tornando-se o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus também é o único ser humano que assume, e de uma forma cabal e absoluta, os 3 ofícios que eram necessários na antiga aliança. Ele é o profeta por excelência. Ele não é apenas a palavra em si, o verbo que se fez carne, mas quando, no meio de 2 profetas do Antigo Testamento, ele foi transfigurado entre Moisés e Elias, os apóstolos ouviram a voz de Deus dizendo: ele é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele é o profeta verdadeiro. Ele também é o sacerdote verdadeiro, o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele é aquele que experimentou, foi em tudo tentado a nossa semelhança. E quando o Pai também dos céus, no seu batismo, disse que ele se satisfazia nele, João Batista, entendendo a mensagem dos céus, apontou para Cristo, dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que nos guia, que nos protege. Ele, sem dúvida alguma, é o Filho de Davi, o Filho de Deus, e que, mais uma vez, ouviu dos céus a voz dizendo: eu já te glorifiquei e ainda te glorificarei. É verdade que ele foi humilhado, é verdade que ele foi até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Pedro arremata, dizendo que não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome em cima nos céus ou embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus somente, o homem que dividiu a história do mundo, pode dividir também a história da sua vida entre antes e depois de Cristo. Somente Cristo e nada mais. Porque pela graça sois salvos. A salvação nada tem a ver com os nossos méritos ou com qualquer coisa que possamos fazer, mas graciosamente Deus nos concede na pessoa do seu Filho Jesus. Esse conceito é fundamental e ele nos diferencia dos arminianos. Os reformados calvinistas, eles compreendem pelas Escrituras que nós partimos, que nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, que todos, a uma, nos tornamos inúteis, que a nossa garganta é sepulcro aberto, que se fôssemos deixados por nós mesmos, não escolheríamos a Deus. Se Deus não intervisse no na nossa vida, nós estaríamos completamente perdidos. E é a partir daí, então, que entra o trabalho do Deus triuno, o Deus Pai Todo-Poderoso, apesar de nós, apesar da nossa pecaminosidade, ele nos ama e ele nos justifica. Ele dá uma sentença de que, apesar do nosso pecado, nós somos santos aos seus olhos. Mas por causa da sua justiça, porque o salário do pecado é a morte, porque a palavra dele não volta vazia, é que ele não poderia, por hipótese alguma, deixar os nossos pecados impunes. Foi aí onde o Filho entrou em cena. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu a nossa morte, ele pagou o preço do nosso pecado. Então, ele, de uma forma extraordinária, expiou, morreu por aqueles que o Pai havia declarado justos. E então o Espírito Santo é enviado para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo.
E ele faz isso de uma forma irresistível. Ele faz isso, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 9, de uma forma que ninguém pode resistir ao Espírito de Deus. Ninguém pode perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? E completando então essa corrente, né, de salvação que começa conosco lá, morto nos nossos delitos e pecados, nos traz agora para um novo homem, onde não há a possibilidade de perdermos a graça do Senhor, porque ela não foi conquistada por nós. Nós somos preservados em santidade, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É exatamente aqui onde talvez nós precisamos entender uma vertente errada do calvinismo. Não é uma vertente errada naqueles que pensam que, porque uma vez entenderam que haviam sido convertidos, podem viver de forma indissoluta, podem viver brigando com todo mundo, podem viver sendo arrogantes, podem viver propalando as piores coisas possíveis, porque eles já são salvos. E eles precisam entender que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aliás, o apóstolo Tiago nos ensina de uma forma fantástica que a fé sem obras é demoníaca, é morta. Até os demônios creem e tremem. Portanto, a verdadeira fé no Senhor é aquela que compreende a graça de Deus de tal forma na nossa vida que nos faz gratos, que nos faz constrangidos pela cruz do Calvário a viver em novidade de vida. Pela graça, e pela graça somente, sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ontem a gente viu que a graça de Deus é aquilo que nos traz a salvação. Não há nenhum mérito em nós, não há nada que possamos fazer para alcançarmos a salvação. Mas apesar de nós, sem merecimento, isso é o significado de graça, Ele nos escolhe, paga o preço, nos convence, sendo o Deus triuno, e aplica em nós então o novo nascimento, a novidade de vida. Entretanto, hoje a gente vai adiante no versículo e a gente percebe que ele usa um instrumento. E o instrumento que ele usa para aplicar em nós a sua graça é a fé. Então muitos vão dizer que essa é a participação humana na salvação. Deus pode fazer tudo, ele pode ser gracioso, mas eu tenho que ter fé. E conquanto isso seja verdade, a nossa fé ela pode e deve ser desenvolvida. Num certo sentido, o apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, mas imediatamente ele diz, porque é Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Então, num certo sentido, a própria fé que nós temos é um presente que nos é doado por Deus. Aliás, esse versículo de Efésios 2, 8 e 9, que é o que eu estou tratando, porque pela graça sois salvos por meio da fé, ele complementa dizendo, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, a fé que nós temos, ela nos é dada, nos é outorgada por Deus. Ora, a fé, diz o escritor aos Hebreus, a convicção de fatos que não se viam, que não se viram, e a expectativa de coisas que se esperam. Portanto, a fé ela tem um aspecto passado, nós não vimos a crucificação de Cristo nem a sua ressurreição, mas nós acreditamos que elas são verdadeiras. E nós não vimos ainda não experimentamos o futuro, quando ele voltará, mas temos a convicção inequívoca de que isso é um fato, de que isso é uma realidade. Isso é fé. Agora, essa fé, o mesmo escritor aos Hebreus, que fala sobre ela, começa o capítulo seguinte, o capítulo 12, dizendo que Jesus Cristo não é apenas o autor, mas ele é o autor e o consumador da nossa fé. Do início ao fim, é ele quem opera. Nós então devemos ser extremamente gratos a Deus pela fé que temos. E isso vai fazer com que toda a glória, é o que veremos amanhã, que toda a glória seja dele e não nossa. Ninguém pode se gloriar
nem mesmo na sua própria fé, a não ser que nós nos gloriemos na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a fé, ela deve ser desenvolvida por nós, deve ser trabalhada por nós, cada vez mais reformando-a, ou seja, trazendo-a de volta para as Escrituras sagradas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Em termos aplicativos, se você não tem fé em Cristo, peça a Ele: Senhor, dá-me essa fé, creia nele, para que você possa ser salvo e alcançar essa graça extraordinária que só Ele pode nos dar. As doutrinas distintivas da Reforma Protestante tiram completamente o homem do centro e colocam Cristo. Tudo é cristocêntrico. A nossa pregação é cristocêntrica, a nossa vida é centrada na pessoa bendita do Salvador. A nossa salvação, ela nada tem a ver com as nossas obras ou com nossos méritos, mas é baseado na graça e na fé em Cristo. E então tira do homem qualquer tipo de glória, diz que não é de obras para que ninguém se glorie. A nossa única glória é a sua cruz. O último sola da Reforma muda completamente a nossa cosmovisão. É o soli deo gloria. É a perspectiva de qualquer detalhe da nossa vida. Veja que é forma fantástica de mudarmos completamente as coisas mais triviais e banais que fazemos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que quer comais, quer bebais. Não há nada mais trivial e banal do que comer e beber. Nós fazemos isso diariamente, faz parte das coisas básicas da vida. Entretanto, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Meu querido, a compreensão de que a nossa vida, de que o jeito da gente se vestir, o jeito da gente falar, interagir com as pessoas, postar coisas no Facebook, o que quer que seja, qualquer detalhe da nossa vida e da nossa existência, ele deve ser para a glória de Deus. Os nossos símbolos de fé começam com essa afirmação, que nós existimos para a sua glória. Se nós nos alegrarmos, devemos nos alegrar nele. Portanto, se perceber a natureza, ou perceber as coisas que Deus criou, é um quê especial para qualquer ser humano, todo ser humano que não reconhece o senhorio de Cristo é condenado por causa dessas coisas. É isso que diz o apóstolo em Romanos 1:20. Mas para nós, a mesma visão, a mesma sensação tem um gosto muito especial, porque nós atribuímos a Deus a glória de cada movimento, de cada cor, de cada sabor, de cada cheiro, de cada detalhe, de cada abraço, de cada beijo, de cada conversa. Todas as coisas que fazemos, elas não têm um fim em si mesmas e elas não têm o fim de nos promover ou de fazer de nós qualquer tipo de bem, a não ser que seja um bem espiritual na pessoa bendita do nosso Deus. Portanto, cada detalhe da nossa vida deve ser única e exclusivamente para a glória daquele que é o nosso Criador, o nosso sustentador e o nosso Redentor. A Ele e a Ele somente toda a glória, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você já deve ter ouvido a expressão igreja reformada, sempre reformando. E é interessante como as pessoas podem fazer com que esse conceito seja visto exatamente para o contrário daquilo que ele se propõe. Muita gente pensa que a igreja reformada sempre reformando é porque os reformadores queriam que novidades fossem trazidas para a igreja. Então, à medida que o tempo vai passando, cada criatividade, cada novidade é trazida a partir desse lema, igreja reformada sempre reformando. Entretanto,
essa reforma é exatamente o contrário. Essa reforma é para tirar da igreja as meras tradições que foram adicionadas ao longo do tempo, e nós somos muito criativos, muito rápidos em criar novas tradições, e voltar os olhos, reformar, por assim dizer, voltando os olhos para as origens, para as escrituras. Foi a partir desse pensamento que surgiu a ideia de que os reformadores tiraram do seio da igreja romana da época todas aquelas adições que haviam ao longo de tantos anos, de tantos milênios, de tantos séculos, né, de mais de um milênio de existência da igreja. Portanto, nós hoje precisamos aplicar esse termo, igreja reformada sempre reformando, tirando do nosso meio as tradições que foram adicionadas nesses últimos 500 anos. Muitas coisas boas aconteceram, mas muitas doidices, muitas loucuras também adentraram no seio da igreja à guisa de tradição, à guisa de criatividade, à guisa de boas ideias, mas que não se sustentam nem pelo tempo, mas muito mais especificamente não se sustentam pelo princípio estabelecido na própria palavra de Deus. E quando a gente reforma dessa forma, quando a gente volta os olhos para as Escrituras, nesse continuar da reforma, a gente não vai ser, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, levado como meninos de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, porque nós estaremos estabelecidos no solo firme, na rocha, que é a palavra do nosso Deus. Portanto, entendam o termo, igreja reformada, sempre reformando, sempre voltando os olhos para a palavra do nosso Deus.